Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, onde nós vamos dar continuidade às nossas meditações nas exposições de Êxodo. Hoje nós vamos meditar no verso 1 ao verso 10. Êxodo, capítulo 3, versos 1 ao verso 10. Nós estamos usando nessa série de exposições a versão Nova Almeida Atualizada, que é uma versão recente da Sociedade Bíblica do Brasil, que mantém bem os princípios da tradução bíblica, mas que facilitou um pouquinho o linguajar. Leiamos então a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora, venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Senhor, estamos diante da Tua santa palavra, e nós rogamos, por amor do Teu nome, pela Tua imensa misericórdia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê do Espírito Santo para iluminar nossa mente e coração, e assim, ó Pai, possamos ver a Tua verdade, entender a Tua verdade e glorificar o Teu santo nome, entendendo a nossa missão, a missão que o Senhor deu para o Teu povo. Assim, ó Pai, sustenta-nos na Tua presença, confronta-nos com a Tua palavra, alegra-nos, ó Deus, com a missão que o Senhor dá ao Teu povo, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós, no último domingo, conhecemos o autor do livro e talvez o seu personagem humano principal, que é Moisés. Mas se é uma coisa que nós não podemos esquecer quando nós lemos a palavra de Deus, a Escritura, é que
Se há alguém para quem a Escritura aponta constantemente, é exatamente para a divindade, para Deus, para a Trindade, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nós temos uma passagem na qual esse Deus bendito vem e fala com este personagem humano, que é Moisés. E nós temos que ter o cuidado para não ler essa história como uma historinha. Nós corremos esse perigo quando nós abordamos a Bíblia. Nós corremos o perigo de entender como se essa pudesse ser mais uma dessas histórias de entretenimento que existem por aí. Aliás, a história de Moisés virou filme. A história de Moisés ela é tão impressionante que virou desenho animado. Mas nós temos que ser cuidadosos para perceber que essa é a história de Deus e a maneira como Deus trata o seu povo. Então, ao estudar o livro de Êxodo, nós temos a oportunidade de conhecer melhor ao Senhor, os seus atos de redenção, conhecer a continuidade da missão de Deus que está presente em toda a Escritura, e entender o nosso papel nessa missão do povo de Deus. E aí, então, à medida em que nós vamos lendo, fazendo as perguntas corretas para o texto, quem escreveu, quando escreveu, quem são essas pessoas, onde elas estão e o que está acontecendo com ela, nós também aprendemos sobre as coisas que Deus está fazendo com o seu povo no presente. Ou seja, as mesmas perguntas que nós fazemos ao ler a Escritura, nós devemos fazer ao ler a história presente, contemporânea, na qual nós vivemos. Então, por exemplo, quem? Ora, nós somos o povo de Deus. Quem? Nós, povo, igreja do Senhor Jesus Cristo. Vive em que situação? Sim, vivemos hoje, século 21, país, Brasil, cidades, várias aqui representadas, gente que veio de diferentes lugares. Estamos aqui nessa situação. Sim, vivemos também momentos que são momentos de opressão. O povo vive momentos de grande opressão em diferentes situações que vive, afinal de contas, o mundo sem Cristo vive nas trevas, e trevas significam opressão, e é um povo que precisa de redenção. Ora, o nosso êxodo já aconteceu em Cristo, mas as pessoas sem Cristo ainda não tiveram o seu êxodo, não tiveram a sua libertação. E aí então nós começamos a entender a nossa missão como povo de Deus. Nossa missão fundamental, glorificar o nome de Deus. Nós somos aquele mesmo povo que Deus libertou do cativeiro no Egito. Existe uma continuidade daquela aliança que Deus fez desde o princípio com os nossos pais e que continuou por Abraão, Isaque e Jacó, que continuou com o povo de Deus na história de Êxodo que estamos lendo e que foi continuada depois com os servos de Deus ao longo da história, com os filhos de Israel, com a aliança com Davi, com a aliança que Deus descreve nos profetas, a aliança que Deus descreve no livro de Jeremias, quando diz que haveria uma nova aliança no sangue que seria feita e que finalmente é uma aliança totalmente revelada, trazida à luz na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. É uma história só, gente. Aliás, sabe qual que é um dos meus sonhos como pastor? É pregar o suficiente para vocês e vocês se interessarem o suficiente por essa Escritura, de maneira que vocês consigam, com certa liberdade e facilidade, contar essa história, entender essa linha, perceber esse quadro inteiro da história da redenção e enxergar o seu papel no meio dessa história. Só que nós aprendemos nas vezes passadas que não há missão sem guerra. Desde o princípio houve uma guerra das sementes, a semente da serpente contra a semente da mulher.
Isso vai se repetindo na história, nos meios dos descendentes, e a situação que nós enxergamos aqui, a situação de Moisés, é a situação na qual o povo de Deus está passando por um momento de aflição, tirania, genocídio, todas essas coisas que vêm contra o povo de Deus. Alguns domingos atrás, quando eu preguei e falei aqui dessa situação de perseguição, nós vimos que há uma tendência com que as nossas leis do nosso próprio país, que é um país democrático, elas se virem contra nós. Ora, nós vimos toda essa história acontecer essa semana. Primeiro foi o STF, fazendo coisas que podem nos impedir de articular com clareza a nossa fé. E agora, uma lei pior, porque o STF não legisla, entre aspas, não é? Mas vive fazendo isso. E agora, nossas casas votando uma lei pior do que aquilo que foi votado no STF. Então, aquilo que eu disse lá naquele sermão anterior, que pode ser que, de repente, pastores comecem a sofrer por pregar a palavra sobre determinados assuntos, ela está mais próxima. Ela está chegando mais perto. Alguém me disse depois daquele sermão, falei assim, pastor, admiro a sua coragem em fazer isso. Ora, não é uma questão de coragem, irmãos. É uma questão da verdade. Se nós formos impedidos de pregar sobre a verdade de Cristo, se nós formos impedidos de pregar sobre a verdade dos valores que Deus ensina na sua palavra, se nós formos impedidos de falar sobre a verdadeira natureza do homem, sobre os gêneros, ou os gêneros que Deus criou, na verdade, macho e fêmea, e se nós não formos autorizados, ou se nós formos impedidos de falar contra os costumes e a ideia e a moral humana que se contrapõe à verdade de Deus na homossexualidade, nós perdemos a nossa liberdade religiosa e pode ser, sim, que sejamos presos. Pode ser, sim, que essa aflição, essa tirania e essa perseguição no meio da guerra das sementes se vire contra nós com mais força na nossa geração. Entretanto, o capítulo 2, que vimos domingo passado, na exposição do pastor Jonatas, ele diz que Deus vê a aflição do seu povo. Deus não nos deixa abandonados, Deus não nos deixa largados. Deus, na verdade, no capítulo 2, nós vimos, ele prepara um mediador. E nós observamos que esse Deus é um Deus que está pronto para a batalha. Que ele não deixará o seu exército e o seu povo abandonados. Sabe por quê? Porque essa guerra é uma guerra de Deus, queridos. O nosso trecho é a introdução de uma grande interação entre Deus e Moisés, esse Moisés que Deus salvou já das águas do Nilo. Um menino que Deus usou uma maneira peculiar de salvar dentro de uma arca e que usou o próprio inimigo para salvá-lo. Aliás, essa é uma das histórias do fim do livro de Êxodo, ou do fim do Pentateuco como um todo, porque o texto vai nos ensinar que quando eles saírem, eles vão sair debaixo da mão do Senhor e vão sair muito bem enriquecidos com as coisas do inimigo, porque Deus faz sim essas coisas. Então, se você olhar no finalzinho do capítulo anterior, verso 23, 24, o texto diz que passou muito tempo, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, e o verso 24 diz assim, e Deus ouviu o gemido, e Deus lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus viu os filhos de Israel, e Deus atentou para a situação deles. Queridos, esse Deus que ouviu, esse Deus que lembrou-se, esse Deus que viu e esse Deus que atentou, é o nosso Deus. Não é um Deus estranho.
É o Deus da Bíblia, é o Deus da Escritura, é o Deus dessa igreja. E se você está aqui e é crente no Senhor Jesus, é o seu Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo cumprindo uma missão que é uma missão de Deus e somos guardados por Ele. O texto começa no verso 1 dizendo: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, que no capítulo anterior, verso 20, foi chamado de Reuel. É muito comum que isso aconteça na Bíblia, diferentes nomes de um mesmo personagem, por alguma razão, conhecidos dessa maneira. E ele estava já há muito tempo pastoreando esse rebanho. Essa informação ela é um parêntese, mas ela tem um significado muito importante. Se você lembra, quando o povo chegou no Egito, lá no livro de Gênesis, eles foram escanteados para um lugar, porque os egípcios não toleravam o quê? Pastores de ovelhas. Culturalmente, era uma coisa abominável para os egípcios. Só que aí Moisés, que era um desse povo, foi adotado por uma princesa, uma filha de Faraó, e ele lá no Egito foi cuidado, foi guardado por essa mulher, e obviamente ao longo de muitos anos, ao longo de 40 anos, ele acabou adquirindo a cultura. Aliás, quando ele chegou na terra de Midian, lembra como é que as mulheres, as filhas de Jetro o reconheceram? Um egípcio. Então ele chegou lá egípcio. Então se você quiser fazer a figura aí de Moisés egípcio, talvez cabelo raspado, maquiado, né? A gente tem essas figuras todas que a gente tira lá dos hieroglifos egípcios. Ele chegou lá assim. Só que passou esse tempo todo e aconteceu o quê? Agora ele não é mais egípcio. Por que ele não é mais egípcio? Porque ele agora pastoreia um rebanho de ovelhas. Percebe que há aqui uma mudança nessa perspectiva. O autor faz questão de nos dar essa informação para dizer, olha, Moisés voltou a ser um israelita de fato. Aqui está uma primeira grande mudança que aconteceu na vida de Moisés e que o texto nos chama a atenção para que nós pudéssemos entender. Ele agora é um pastor de ovelhas. E aqui tem uma lição preciosa, queridos, uma lição importante. Deus, por alguma razão, gosta de cuidar do seu povo por meio de pastores. E eu não estou falando aqui dos pastores humanos, ainda que os seus pastores humanos, eles devam representar, sim, parte desse trabalho, desse serviço e dessa obra de Deus para com o seu povo. Mas o fato é que Deus sempre cuidou do seu povo por meio de pastores. E em toda a história da Bíblia, nós vamos encontrar essa realidade, isso acontecendo, reacontecendo nas diferentes figuras. Então, se você lembrar, quem foi o grande pastor que nós conhecemos do Antigo Testamento? Foi... obrigado, hein? Só um teve coragem de dizer, gente. Foi Davi. Davi foi o grande pastor. Davi foi aquele com quem Deus usou para cuidar do seu povo em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, ao longo do tempo e ao longo da história. Deus, na sua bondade, vai cuidando por meio... Aliás, a gente enxerga lugares onde Deus se chama de pastor. Aonde? Opa, parece que vocês estão tímidos hoje. O pessoal, os visitantes estão intimidando vocês. Gente, vocês estão intimidando o pessoal aí, viu? Eles não estão, não é? Salmo 23, tão querido do nosso coração, tão amado, diz: o Senhor é o meu pastor. E finalmente nós encontramos o quê? Nós encontramos Deus enviando para nós o supremo pastor. Ele nos envia o pastor dos pastores. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo como o pastor. Está vendo? Eu falei que eles estavam intimidados, intimidando, eles foram embora agora.
Eu já sabia, eles já tinham avisado. Gente, eles têm que sair do hotel e eles teriam que sair mais cedo um pouquinho. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Muito, tá? Foi uma alegria tê-los. Então, nós temos esse pastor que é Jesus, o perfeito pastor, o santo pastor, aquele que nos cuida, aquele que nos abraça. Então, esse é um dos grandes temas da Escritura, nos mostrando que Deus cuida do seu povo por meio desses que pastoreiam o seu povo ao longo da história. Finalmente, nós temos aquele pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então nós temos aqui informação introdutória. Diz que Moisés era esse pastor de ovelhas lá em Midian, já agora caracterizado de volta. Esse negócio está revoltado hoje. Já caracterizado de volta como... não quer funcionar, né, gente? Já caracterizado de volta como um verdadeiro israelita, já é aquele homem a quem Deus vai começar a preparar para uma grande obra, a grande obra da redenção que nós vamos ler e ver desenvolvida ao longo de todo o livro de Êxodo. Ora, veja só o que o texto diz. E Moisés então apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era um sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Opa, o que será esse monte de Deus? Há possibilidades aqui, queridos, de diferentes traduções. A melhor delas é que este é Horebe, o monte que se torna de Deus. Por quê? Porque Deus apareceu lá. Porque Deus falou lá. E mais adiante nós vamos reconhecer esse monte Horebe como o mesmo monte Sinai. É o monte no qual Deus vai manifestar a sua presença e no qual Deus vai manifestar a sua grandeza, e no qual Deus vai manifestar a sua bondade, e no qual Deus vai entregar a sua lei para o seu povo. Então, ao chegar nesse monte, ele se torna o monte de Deus, porque é o monte no qual Deus se manifesta. Mas o fato de que Moisés estava andando num lugar, no fato de que Moisés estava numa determinada localidade, o fato de que Moisés estava andando na terra, e o fato de que Deus aparece naquele lugar, tem uma importância muito grande para nós. Porque isso nos mostra um movimento constante de Deus, no qual sempre Deus, na sua bondade, vem para se revelar a nós, o seu povo. É assim que Deus age. E essa é uma coisa que nós precisamos entender, é uma coisa que nós precisamos apreciar, é uma coisa que nós precisamos valorizar na vida como povo de Deus. Nós temos um Deus que nos fala pela sua palavra. Deus não deixou de se revelar, Deus não deixou de se manifestar, Deus deixou-nos uma palavra santa e abençoada para que nós pudéssemos lê-la, para que nós pudéssemos investigá-la, para que nós pudéssemos prestar atenção e para que nós pudéssemos aprender a vontade dEle. Que coisa fantástica! Deus nunca tira o seu povo da história para se revelar. Deus sempre vem na nossa história para mostrar a sua vontade e a sua verdade. E nós precisamos ficar firmes nessa verdade de Deus. Essa é uma delas que nós nunca podemos esquecer. Tem gente que olha para a Escritura e fala assim, como eu queria viver lá no tempo de Moisés, como eu queria viver lá no tempo dos apóstolos, como eu queria viver lá, porque naquele tempo Deus falava. Que cegueira, queridos. Deus não falava, Deus continua a falar,
Mas ao longo do tempo, Deus mudou os seus meios de nos falar. É isso que o autor de Hebreus nos ensina. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou no Filho. Ele nos falou em Jesus. E a maneira que Deus resolveu manter a vida da sua igreja na era depois da vinda de Cristo e da ascensão de Cristo foi por meio da palavra e a iluminação do Espírito Santo. Se você já leu a nossa confissão de fé, e se não leu, devia ter lido, no primeiro capítulo, quando fala das Escrituras, o texto lá começa assim: havendo cessado aqueles antigos meios de Deus falar ao seu povo. E aí o texto nos abre o que é a doutrina da Escritura, a doutrina da palavra de Deus. E nós então aprendemos essa palavra de Deus e aprendemos sobre esse Deus que é e que fala a nós na história. Fazendo a clássica piadinha, mas hoje vocês estão tão sérios, já não vão rir, mas a piada também é sem graça. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Quer? Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir, ok? Obrigado aí para o pessoal. Valeu. Esse é o pessoal que considera bem o pastor, tá bom? Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a palavra em voz alta, porque você vai ouvir essa palavra. Temos uma revolta aqui. Você desligou a rede também? Tudo? Deus toma conta. Muito bom. Na sequência do texto, o que nós vemos aqui? Deus vem. Moisés é agora pastor de ovelhas e Deus agora vem e o monte se chama Monte de Deus. A próxima expressão que aparece diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor. E se você observar na sua Bíblia, a palavra Senhor aí, ela está em caixa alta. Tá certo? Vocês estão olhando a Bíblia aí? O que significa quando está em caixa alta? E no próximo sermão nós vamos detalhar isso, tá? Significa que aí é o nome de Deus. Então significa que aí apareceu o anjo de Jeová, ou Javé, ou Iavé. Se você quiser saber por que eu estou falando os três nomes, venha no domingo que vem. Aparece o anjo do Senhor. E isso tem uma outra mensagem importante e fundamental, é que esse Deus se revela, esse Deus é um Deus que fala com o seu povo, é um Deus que não nos deixa no silêncio da sua vontade. Aliás, a melhor maneira, talvez a melhor maneira para traduzir essa expressãozinha, o anjo do Senhor, é o anjo que é o Senhor, não é um terceiro aqui. Mas é o próprio Senhor que está aqui. E a palavra anjo, se você já olhou, já estudou alguma vez, significa a palavra mensageiro. É alguém que traz a mensagem, é alguém que traz a palavra. Esse Deus que é o Deus que vem na história, e quando ele vem na história, ele santifica o lugar onde ele está, e quando ele vem para trazer uma palavra, ele vem para trazer uma mensagem. Preste atenção, querido, na mensagem que é de Deus. Verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sabem o que é uma sarça? Sarça é um arbusto muito comum no deserto, que em determinados períodos ele floresce, cresce, o sol e o frio do deserto rapidamente fazem com que ele fique extremamente seco e ele morre. E o deserto é tão escaldante que ele causa combustão espontânea. Então não era uma cena absolutamente incomum que uma sarça pegasse fogo. E Moisés, pastoreando o seu rebanho, um dia olhou lá na frente e viu uma sarça pegar fogo. Falou, já vi várias vezes. Mas tinha uma sarça que chamou a atenção de Moisés. Aquela sarça não se queimava, é um arbusto, ele queimava rapidamente e sumia, pronto. Mas ele viu que ela falou, gente, aquela lá não apaga.
será que está acontecendo? Não desaparece. E ele então resolveu ir ver aquele fenômeno. Veja só, verso 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Uma sarça pegar fogo não é maravilha nenhuma. Uma sarça pegar fogo e não queimar completamente é algo inusitado. E é a primeira vez aqui no livro de Êxodo que alguma coisa do mundo sobrenatural acontece. Até agora todas as coisas elas foram providência em mão de Deus, dentro daquilo que nós chamamos a naturalidade das coisas. Uma mulher viu uma criança no rio, chamou, as parteiras fizeram o seu trabalho. Não teve assim um sobrenatural evidente, mas essa aqui é uma maravilha, uma coisa que acontece, uma sarça que não se queima. Verso 4, o texto diz assim: e quando Jeová, Yahvé, viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Imagina a cena no deserto. Eu não sei se eu ia gostar, não. Eu sou meio medroso. Uma voz fala: Moisés, Moisés. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui, queridos, é um chamado. E é interessante que até esse momento, nós não temos nenhum relato no livro, em lugar nenhum, que Deus tivesse falado com Moisés, conhecido Moisés, batido um papo com ele, nada. Mas, de maneira imediata, naquele sinal e maravilha que aconteceu naquele lugar, o que que nós vemos? Deus chama Moisés. Então nós temos aqui duas ideias importantes. Em primeiro lugar, a sarça em chama. E a chama, a sarça que pega fogo, ela representa a pureza e a santidade de Deus. E nós vamos ver isso por toda a Escritura. Nós enxergamos essa realidade de que Deus, na sua pureza, se manifesta como fogo. Nós já vimos, por exemplo, quando estudamos lá em Gênesis capítulo 15, lembra? Quando Deus passa por meio das partes e celebra a aliança, ele aparece como uma tocha de fogo, um fogo que é santo e um fogo que é purificador. Aqui de novo Deus aparece no meio do fogo. Quando o povo vai agora andar pelo deserto, Deus durante a noite acompanha o povo no quê? Num pilar de fogo. Aliás, Deuteronômio no capítulo 4 vai dizer assim: olha, o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Por que que esse fogo santo é consumidor? Esse fogo santo é consumidor por uma razão simples, meus irmãos. Vai passando aí, eu vou lendo aqui. Esse fogo consumidor é muito simples. Deus é santo e o fogo santo de Deus queima toda a impureza daquilo que não é santo. Então, quando você lê fogo santo de Deus, o contexto é o contexto da santidade de Deus, e o contexto é da pureza de Deus, e o contexto é o contexto do culto a Deus. É no culto em que Deus manifesta para o seu povo e chama o seu povo pelo seu nome na sua santidade. É assim que Deus faz, queridos. A santidade de Deus se manifestou várias vezes no meio do seu povo, e é por isso que o autor de Hebreus, quando chega lá no capítulo 12, quando ele está falando de culto e adoração e da obra de Cristo, ele diz assim no verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos, pela qual nós vamos cultuar a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
O culto a Deus, ele precisa ser santo. E sabe como é que o culto a Deus é santo? O culto a Deus é santo quando nós cultuamos a Deus do jeito de Deus. Quando a gente não inventa firula para adorar a Deus. Quando a gente ouve a palavra e se submete à palavra. Quando a gente vê essa palavra e ela é internalizada em nós, ela é expressa. É por isso que, vocês já observaram, o nosso culto tem uma forma, não tem? Vocês já viram que tem um formato. Isso faz parte da grande tradição do cristianismo, baseada nas Escrituras e num princípio que é da nossa confissão, que é o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto que está na nossa confissão de fé é o seguinte: você faz no culto só aquilo que Deus ordena. Então, por isso que a gente tem um jeito de cultuar, que é o jeito que nós entendemos é ordenado na palavra de Deus. Outros princípios de culto são o seguinte: se Deus não proibiu, você pode fazer no culto. Mas o nosso princípio nunca foi esse, pelo menos dentro da nossa tradição reformada. Então nós precisamos sim ter um culto santo, nós precisamos sim ter um culto vivo, nós precisamos sim ter um culto que é agradável a Deus, porque ele é feito do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus, na santidade de Deus. É por isso que no culto, a gente pede perdão pelos pecados. Mas esse culto tem que ser vivo. Ele tem que mexer com tudo aquilo que nós somos. O problema de muitos cultos que aparecem aí é que as pessoas se empolgam e se entusiasmam e começam a achar que elas podem tirar de dentro de si uma forma de culto. E aí então a gente até brinca de vez em quando, né? Aquele famoso irmão do sapatinho de fogo, né? E tal. É interessante que é uma mistura dos dois conceitos. Fogo, sim, representa, sim, a santidade de Deus no culto a Deus. Mas aqui vale o provérbio, que não está na Bíblia. Não brinca com fogo. Não brinque com fogo. Eu devia saber bem isso. Quando eu tinha 7 anos, eu peguei um vidro, enchi de álcool, enchi de palito de fósforo, para ver se álcool pegava fogo. E o vizinho mais velho, era o emissário, ele diz: você que coloca o palito. E eu coloquei. E eu passei 2 semanas no hospital. Bem queimado. Muito queimado. Mas muitas vezes, querido, nós brincamos com fogo no culto. Deixa eu falar a primeira coisa com a qual nós brincamos com fogo no culto. Nós não temos o costume de nos preparar para vir ao culto. Para ver o culto, a gente trata o culto como se ele fosse uma programação. Programa. Tem horário. Vocês acham que eu fico bravo porque o culto começa atrasado? Não começa nada, eu estou achando bom, eu estou achando ótimo. A Cleudia, a gente precisa santificar ela. Porque Deus nunca marcou o horário do culto. Então eu posso cultuar às 10h30, que é o horário, ou às 10h35, às vezes vocês abusam demais, a gente tem que dar muita bronca e começa mais tarde. Mas isso não me preocupa, porque nós estamos vivendo aqui em comunhão, na comunhão dos santos. O que eu estou dizendo que falta-nos preparação para o culto é ter a mente preparada e cativa em oração para cultuar. É preparar-nos em expectativa. Você tem expectativa do culto? Nós tínhamos que ter expectativa de cultuar. Nós tínhamos que almejar, desejar. Puxa vida, eu vou me reunir de novo com o povo de Deus. Que momento solene! Nós devíamos nos preparar. Se vai ter uma festa de casamento, você não prepara as coisas antes? Você não faz tudo antes? Para o culto tinha que ser assim também. Mas parece que nós somos tomados de um tipo de morbidez.
na qual nós não queremos deixar-nos prontos para a adoração. Querido, tenha expectativa do culto. Eu sei que vocês têm um pastor que fala demais, ele é chato às vezes, conta piada sem graça no culto. Tudo bem, você tem que tolerar isso. Pede, inclusive, nas orações, paciência com o seu pastor. Mas o fato, queridos, é que nós devemos entender que Deus, no culto, Ele nos chama como chamou Moisés pelo nome. E é interessante, o Senhor, quando chama Moisés, quando o nome é repetido no texto da Bíblia, significa um ato de intimidade. Significa um ato de proximidade, de conhecimento. E a bondade de Deus é tão grande, queridos, a bondade de Deus é tão imensa, que quando Deus chama dessa maneira a seu filho Moisés, Ele o alerta. Ele diz assim: Moisés, não chega tão perto, filho. Não chega tão perto. O lugar onde você está pisando é santo. Por que o lugar é santo? Porque a presença de Deus está lá. Porque Deus está ali. O lugar se torna santo. Talvez você ache estranho esse conceito, essa ideia de Deus ordenar a Moisés tirar a sandália. Ele diz: Moisés, tira a sandália. Essa é uma expressão antiga de adoração. Aqui Deus está dizendo, não chega tão perto, porque existe uma separação entre a santidade de Deus e nós que somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, Deus convoca Moisés para adorá-lo. Isso é verdade sobre você e sobre mim. Em Cristo Jesus nós tiramos as sandálias. Na pessoa de Jesus nós estamos na santidade de Deus. A grande diferença é que em Cristo Jesus nós fomos chamados a quê? A entrar com intrepidez, aonde, queridos? No Santo dos Santos. Você queria ser como Moisés? Vou falar para vocês, eu não. Moisés, ele não era da tribo de Levi, o irmão dele era. Ele era da mesma descendência. Ele era irmão, mas só os descendentes de Arão é que vão poder entrar no Santo dos Santos. E eu e você hoje podemos entrar no Santo dos Santos. Moisés, o grande profeta de Deus, nunca pôde entrar no Santo dos Santos. Por que ele não podia entrar? Porque se ele entrasse, ele morreria. Você pode até querer ouvir revelação como Moisés ouviu. Mas Moisés nunca entrou no Santo dos Santos. Você pode abrir a sua boca, querido, e falar com Deus a qualquer momento. Qualquer momento. Você pode abrir o seu coração e dizer assim: Senhor, eu pequei contra ti somente, e imediatamente ser perdoado, porque Cristo teve o seu sangue derramado sobre a tampa daquela arca,
para que você pudesse fazer isso. Que visão fantástica. Tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Tem uma outra dinâmica interessante aqui. Vou fazer a apresentação para vocês dessa dinâmica. No meio dos povos antigos, no Antigo Oriente Próximo, os deuses inventados pelos homens, eles estavam presos aos lugares onde eles tinham sido inventados. Então, por exemplo, no Egito, o deus Nilo, ele no máximo podia transbordar e encher as suas margens. Mas ele não podia ir para o outro lado, ele não podia ir lá para a Mesopotâmia. Era um Deus preso. Os deuses eram locais. Eles estavam presos aos seus templos, eles estavam presos àquelas estátuas que os homens criavam e faziam. Eles não eram dinâmicos. Aliás, essa foi a grande revolução do livro de Êxodo. Porque esses tais israelitas, eles saíram do Egito com um Deus que foi com eles. O Deus deles abriu o mar. O Deus dele acompanhou esse povo. Lembra que vai ter um episódio, estou dando spoiler aqui, né? Mas tem um dos episódios que eles pedem para passar na terra de quem mesmo? De Moabe, não é? Foram os moabitas e disseram assim, não passa por aqui não. Não, mas a gente promete que a gente vai se comportar, a gente vai pelo caminho, a gente entra daqui, passa do outro lado, não vão perturbar ninguém. Não passem por aqui. Por que eles não queriam que passasse lá? Bom, pode ter vários motivos, mas o principal motivo é que o Deus deles, o tal de Iavé, ia com eles. E esse Deus dos hebreus, ele já tinha provado dar problema. Daqui a pouco eles vão cruzar o mar e o exército de Faraó se vai. Lembram, no final da caminhada, quando eles vão entrar na terra, e eles vão passar pela cidade de Jericó, o que vai acontecer? Diz o texto que o povo estava apavorado. E é muito interessante a dinâmica da Escritura, que, por um lado, os espias, né, vão sair, já estou lá no livro de Números nessa altura, os espias vão sair, vão ver a terra e voltam apavorados. Não, o pessoal lá é grande, é gigante, Deus me livre. E o povo de Jericó do lado de cá estava apavorado. Jeová me livre. Por quê? Porque aquele povo estava chegando com o Deus deles. O Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele não está confinado a nenhum lugar, ainda que ele se revele a nós nessa história. Por último, Deus faz o lugar santo, Deus traz a mensagem, Deus envolve com a sua santidade, Deus fala com conhecimento e intimidade, Deus chama a adoração no ato de tirar as sandálias, e agora finalmente Deus se apresenta. Moisés, talvez você não tenha ouvido toda a história. Eu acredito que as crianças hebreias, elas ouviram essa história dos seus pais, porque eles sabiam que eles eram o povo de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés talvez tenha na infância ouvido um pedaço dessa história, antes dele ser transportado para o palácio. Afinal de contas, foi a mãe dele que o criou. Eu imagino que talvez, se o Salmo 1 já estivesse pronto, eles cantassem em casa. Mas Deus chega para Moisés e finalmente diz, Moisés,
Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que se relacionou com seu pai Abraão. Eu sou o Deus que fez as promessas a Abraão. Eu sou o Deus que inclusive disse que as gerações de Abraão iam parar nesse lugar chamado Egito. Eu disse que vocês iam passar aflições aqui nesse lugar chamado Egito. Eu o tempo inteiro acompanhei vocês, cuidei de vocês, e agora eu vi a aflição do meu povo, porque vocês são o meu povo, porque você, Moisés, é meu povo, porque você me pertence. Deus da aliança se apresenta a Moisés e diz: Moisés, você tem um Deus vivo. Moisés, você tem um Deus santo. Moisés, você tem um Deus presente. Moisés, você tem um Deus que anda, é dinâmico, que vai com o seu povo. Que Deus fantástico. Que Deus tremendo. Que Deus diferente dos deuses das nações. Esse é o nosso Deus. Esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaque, esse Deus de Jacó, esse Deus de Moisés, é o Deus do David, é o Deus do Guilherme, é o Deus do Benjamim, é o Deus do seu povo. Esse Deus é o Deus dessa igreja. Esse Deus é o Deus que nos chamou para a aliança, queridos. Esse Deus é o Deus que nos conhece pelo nome. Esse Deus é o Deus que é o nosso pastor. Esse Deus é o Deus que diz que nada vai nos faltar. Esse Deus é o Deus que diz que ia cuidar de nós. Esse Deus é o Deus que diz que ia nos preservar em santidade até o fim. Esse Deus é o Deus que disse que ia nos garantir e que já nos garantiu a própria ressurreição na pessoa do seu Filho. Quando Deus disse, Moisés, Moisés, viram a resposta? Verso 4. Opa! Essa expressão que está no texto hebraico. É uma palavrinha que aparece várias vezes ao longo da Bíblia. Hine! E que a gente traduz dessa forma tão formal, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Uma resposta pronta e imediata de alguém que ouviu o seu nome pronunciado pela boca de Deus. E na Escritura, queridos, nós temos muitas promessas de Deus, de que nós somos conhecidos dele pelo nosso nome. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece as minhas fraquezas. Raquel, Deus conhece o Luigi. Ainda informe, Deus está tecendo uma criança para amar, para cuidar, para ser seu servo. Meus irmãos, como é bom ser povo da aliança de Deus. Como é bom ser povo de Deus. Como é bom ser parte dessa aliança com esse Deus amoroso que nos vê, que nos conhece e que nos ama. Um Deus que não é limitado pelo espaço, um Deus que não é limitado pela geografia,
Um Deus tão poderoso e tão grande que é capaz de se revelar como fogo no meio de uma sarça ardente. De novo, meio sermão só hoje. Era 1 a 10, a gente vai parar no 6 mesmo. O texto diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E o que Moisés fez? Como é que ele reagiu? O texto diz assim: Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Você queria viver no tempo de Moisés? Eu não. Eu não preciso mais esconder o meu rosto de medo. Eu só preciso ter em Cristo temor. E eu posso falar com Ele todos os dias. Esse é o Deus da Bíblia, queridos. Esse é o nosso Deus. Domingo que vem, aí nós vamos pegar do 7 até o final do capítulo. E nós vamos ver o Deus que age e o Deus que chama. O que faremos então? De novo, meia aplicação, tá bom? Não olhe o slide todo. Esse Deus que se apresenta na sarça ardente, esse Deus que fala com Moisés, esse Deus que o chama pelo nome, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Quer ouvir a voz dele? Olhe para a palavra. Quer falar com ele? Ore. Quer cumprir a vontade dele? Haja. Obedeça a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Não tem outro jeito. E é interessante, queridos, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se enxerga na palavra de Deus, é como se Deus estivesse nos chamando pelo nome. É como se Deus estivesse nos chamando pelo nome. E como eu disse no começo, nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui em trabalho. E nós precisamos lembrar que o Deus que age, nós vamos ver no próximo domingo, Ele nos ordena, mas ao longo do caminho nós precisamos lembrar que não haverá missão sem sofrimento. Não haverá missão sem trabalho. Volta no comecinho do texto. Moisés estava trabalhando. Ele estava apacentando o rebanho. Moisés estava exilado. Moisés estava fora do seu lugar. E Deus o chama para ir para um outro lugar, que é um lugar melhor. Mas não haverá missão sem sofrimento. Então, é o que vai aparecer no versículo 7, é o que apareceu no final do capítulo anterior. Esse Deus ouviu o gemido, e esse gemido é o seu clamor, é a sua oração. E Deus ouviu, viu, lembrou-se e cuidou dos seus. E é isso que Ele vai fazer com você. Porque Ele sempre faz a vontade dEle. E é isso que nós vamos cantar agora, nesse último hino. Nós vamos pedir que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. Tua vontade faze, ó Senhor. Eu sou feitura, Tu és o autor.
molda, refaze todo o meu ser. Moisés está sendo aqui retrabalhado para viver segundo as normas do querer de Deus.